Em um mundo cheio de histórias intrigantes e complexas, poucas são tão bizarras quanto a de Danielle Radcliffe, uma mulher que de forma surpreendente se casou com seu padrasto, e com uma vida repleta de ódio e frustrações, acabou fazendo algo que mudaria sua vida e de sua família para sempre. Sejam bem-vindos ao canal Mentes Criminosas, e hoje eu vou contar para vocês o caso de Danielle Radcliffe. Vamos tentar entender por que sua vida foi tão conturbada e o que a motivou a cometer um ato que resultou em uma terrível tragédia. Então vamos pro caso. Danielle Radcliffe nasceu em 3 de novembro de 1976 na Flórida, e desde criança ela foi descrita como uma menina muito inteligente e estudiosa, e isso se estendeu até sua vida adulta. Ela tinha 4 irmãos e teve uma infância normal, mas posteriormente seus pais se separaram. Ela cresceu na Flórida junto com a sua mãe Caitlin Aquino e seus irmãos, mas quando ficou mais velha ela resolveu morar sozinha. Em 1994, a Caitlin, mãe de Danielle, conheceu um homem chamado Michael Radcliffe. Ele era advogado do segmento de direito esportivo e, diferente da Caitlin, ele tinha uma condição financeira muito boa. Logo eles começaram a namorar e aparentemente eles viviam um relacionamento saudável e sem muitos problemas. Até que 3 anos depois do início do relacionamento, a Caitlin foi diagnosticada com câncer de mama. Ela não tinha uma condição financeira muito boa e nem um plano de saúde muito bom, então eles resolveram se casar, e assim a Caitlin pôde usufruir os benefícios do plano de saúde de Michael, que era muito bom. Michael garantiu que ela tivesse o melhor tratamento possível, mas mesmo assim ela acabou falecendo em 1999 com 46 anos porque a sua doença evoluiu. Então ela resistiu mais ou menos 2 anos depois de descobrir a doença, e o relacionamento dela com o Michael durou por volta de 5 anos. Nessa época, a Danielle tinha 23 anos e com o falecimento da mãe, ela se mudou para a casa onde a mãe morava com o Michael e seus irmãos, que ficava em Cleveland, para ajudar na criação das crianças e também a passar por esse momento triste com a perda de sua mãe. No começo, a Danielle apenas ajudava nas tarefas domésticas e cuidava dos seus irmãos. Nessa época ela trabalhava de bartender e fazia faculdade. Michael começou a conviver cada vez mais com ela. Ele ia até o bar em que ela trabalhava, pedia uma bebida, ficava conversando e depois ele começou a levar ela para alguns eventos que ele ia, mas até então ela achava que não era nada demais, apenas um relacionamento entre pai e filha. Então Michael começou a comprar presentes para ela, chamar ela para sair cada vez mais, e a relação de pai e filha acabou se transformando em um relacionamento romântico. Michael a apresentou para um de seus colegas de negócio e a ajudou a conseguir um emprego melhor, e eles foram se apaixonando cada vez mais. Mas como era um relacionamento entre padrasto e enteada, eles decidiram manter o relacionamento em segredo, com medo da reação dos familiares e amigos. Um tempo depois, Michael teve que se mudar para Memphis por conta do trabalho, mas Danielle não quis ir com ele porque estava com medo das pessoas desconfiarem do relacionamento. Mas eles mantiveram um relacionamento à distância e ela o visitava sempre que podia. Em uma dessas visitas, Michael a levou até uma linda casa, e quando pararam em frente à casa, ele disse que comprou aquela casa para ela e que ele queria assumir o relacionamento para todos. Então ela concordou e eles assumiram o relacionamento em 2002 e eles se casaram, quando Michael tinha 48 anos e Danielle 26. 3 anos depois de se casarem, em 2005, a Danielle engravidou da primeira filha, e em 2009 eles tiveram outro filho, que era um menino. Até esse momento eles tinham um relacionamento aparentemente normal, mas com o tempo o relacionamento começou a mudar. Eles começaram a brigar muito por qualquer motivo, e as brigas começaram a evoluir para agressões físicas, e eles faziam isso na frente dos filhos. Teve uma vez que Michael agrediu tanto que ela teve que até fazer uma cirurgia plástica para reconstruir seu rosto, mas eles mantinham um relacionamento tóxico mesmo assim. Em 2014 eles voltaram a viver na Flórida por conta do trabalho de Michael. Nessa época Michael estava passando por problemas de disfunção erétil, e ele não conseguia resolver isso nem mesmo com medicação e acompanhamento médico. Isso o deixava ainda mais nervoso e ele acabava descontando isso na bebida alcoólica e na Danielle. As coisas começaram a piorar ainda mais, chegando ao ponto de Michael tentar atropelar a Danielle, mas ela conseguiu desviar. Claramente, Danielle vivia em um relacionamento tóxico e abusivo, mas ela também era uma pessoa desequilibrada mentalmente e frequentemente atacava Michael fisicamente e verbalmente, e gostava de ficar provocando ele para causar as brigas. Ela era tão violenta que uma vez ele precisou até chamar a polícia para segurar ela depois de uma briga, porque ela estava muito agressiva. Mas mesmo com toda essa violência entre os dois, eles nunca chegaram a registrar nenhuma ocorrência um contra o outro, e nem procuravam ajuda. Em janeiro de 2017, eles já estavam juntos há 15 anos, e a Danielle descobriu que Michael tinha uma amante, e quando perguntou para ele se era verdade, ele admitiu. Então Danielle resolveu instalar aplicativos de relacionamento no seu celular, e começou a conversar com outros homens, porque ela pretendia se divorciar do Michael. Quando ela pediu o divórcio, ele se recusou a sair da casa, e ameaçou ela dizendo que iria tirar ela de casa, e disse que ficaria também com a guarda dos filhos. Mesmo assim, Danielle pediu o divórcio. Então Michael voltou atrás e começou a tentar reconquistar ela. Ele começou a ter mais paciência, levava ela para jantar, dava flores, e também a Danielle queria ter estabilidade por causa dos filhos, então ela decidiu continuar com ele. Mas não demorou muito para as coisas voltarem a ser como antes. O Michael voltou a ser violento e a trair Danielle.
Por causa das brigas constantes e das traições de Michael, eles se separaram por um período e viviam em casas separadas. Com isso, Michael ficou muito bravo e começou a ameaçar Danielle, dizendo que iria parar de pagar as contas e que iria ficar com a guarda total dos filhos se ela não voltasse. Além disso, com medo da Danielle tentar se divorciar dele novamente, ele bloqueou o acesso dela ao dinheiro da família. Depois de alguns meses que eles ficaram separados, Danielle entrou com um pedido de divórcio, mas o juiz do caso rejeitou o pedido porque o Michael não tinha sido devidamente notificado ainda. Então ele conseguiu escapar do divórcio mais uma vez. Posteriormente, ele visitou Danielle e implorou a ela mais uma chance, dizendo que iria mudar, e ela acreditou. Quando foram entregar a notificação do divórcio ao Michael, eles estavam juntos. Então, o Michael conseguiu mais uma vez escapar do divórcio, e para fazer as pazes com Danielle, ele começou a convidar ela para jantar no seu condomínio, dar presentes caros e a levar em restaurantes. Danielle, nesse momento, estava muito confusa com o relacionamento, pois eles estavam tentando se reconciliar, mas ao mesmo tempo, ela desconfiava que Michael a estava traindo. Então ela encontrou uma carta que o Michael tinha escrito que confirmou tudo que ela estava desconfiando. Nesse momento, a sua dúvida se transformou em raiva e as brigas e agressões deles começaram a aumentar ainda mais. Em janeiro de 2019, enquanto Danielle estava tomando banho, o Michael começou a olhar o celular dela escondido. E então ele acabou encontrando conversas dela com outro homem chamado César. Danielle ainda tinha os aplicativos de relacionamento no celular e conversava com alguns homens, mas até então ela ainda não tinha se encontrado com eles. Então, quando Danielle saiu do banheiro, o Michael começou a pressionar ela perguntando quem era esse César. Ela explicou dizendo que apenas conversava com ele, mas nunca o viu pessoalmente. Mas o Michael não acreditou e ficou com muita raiva e começou a bater muito nela. Danielle conseguiu fugir dele, mas ele foi atrás e eles começaram a discutir no meio da rua. Então ela fugiu mais uma vez, voltou para casa e ficou escondida no quintal, até que horas depois o seu filho foi até ela e a avisou que o Michael já tinha dormido. Alguns dias depois, em 11 de janeiro de 2019, toda a família foi assistir a um jogo de beisebol do filho do casal. O Michael era o treinador do time, mas ele apareceu no jogo completamente bêbado, e nesse ponto isso já era comum para ele, porque ele descontava toda a sua frustração e raiva na bebida. Eles assistiram o jogo e quando o jogo acabou, os filhos deles acabaram indo dormir na casa de uns amigos, e os dois foram para casa sozinhos. De noite eles começaram a discutir novamente por causa das mensagens entre Danielle e César. Então o Michael começou a bater nela até que ela conseguiu fugir novamente. Ela foi até o McDonald's, comprou alguns lanches e voltou para casa. Quando ela chegou, o Michael não estava lá. Ele chegou alguns minutos depois com uma garrafa de vodka. Ela disse a ele que tinha comprado alguns lanches, então ele pegou um, mordeu um pedaço e cuspiu em seu rosto. Novamente eles começaram a discutir por conta daquela mesma história e o Michael começou a agredir ela de novo, mas dessa vez ainda mais forte. Então, de acordo com o depoimento de Danielle, ela temeu por sua vida. Pegou uma faca que estava próxima dela e atingiu Michael no ombro, perfurando uma artéria. Com medo de Michael revidar, ela correu e se trancou no banheiro, onde ficou trancada por cerca de 15 minutos até perceber que o Michael estava muito quieto. Então ela resolveu ir até a cozinha. Lá estava Michael caído no chão desacordado. Ela tentou o reanimar, mas não conseguiu. Nesse momento ela percebeu que ele já estava morto. Então ela ficou desesperada e sua primeira reação foi pegar a faca que tinha usado para atacar Michael e fez alguns cortes nela mesma. Talvez ela fez isso para tentar simular que o Michael havia tentado a atacar, mas segundo os especialistas, os cortes foram muito superficiais e não apresentavam nenhum risco para a vida de Danielle. Então ela foi dormir na mesma casa em que tinha acontecido tudo isso, e ela ligou para a emergência no dia seguinte, 11 horas depois, dizendo que o seu marido tinha sofrido um ataque cardíaco. Quando os socorristas chegaram, rapidamente já perceberam que não era um ataque cardíaco, e que Michael na verdade tinha sido golpeado com uma faca e era essa a causa de sua morte. Ao ser questionada, Danielle confessou rapidamente que mentiu sobre o ataque cardíaco e que na verdade ela tinha atacado o Michael com a faca, mas disse que fez isso por legítima defesa. Ao ser questionada sobre não ter chamado a emergência na hora em que aconteceu, ela disse que estava com medo de ser presa, porque estava em liberdade condicional por ter mordido um policial no ano anterior enquanto estava bêbada. Nesse momento ela estava completamente alterada e falando coisas sem sentido, então a encaminharam para um hospital para tratar os ferimentos de faca que ela mesma fez, e em seguida a encaminharam ao hospital psiquiátrico por conta da automutilação e do estado mental em que ela estava. Os investigadores perceberam também que Danielle havia tentado limpar a cena do crime antes de ligar para a emergência, porque sentiram um forte cheiro de produtos de limpeza no local e encontraram baldes com pano sujo de sangue. Ela também apagou todas as mensagens de César no aplicativo de relacionamentos que ela tinha em seu celular. Por causa dessas atitudes que ela teve depois de cometer o crime, os investigadores não acreditaram na sua versão de legítima defesa, e ela foi acusada de homicídio e adulteração de provas. Seu julgamento foi em junho de 2022 e a sua defesa alegou novamente que foi legítima defesa. As testemunhas confirmaram que o casal tinha um relacionamento tóxico e muito violento, que Michael estava abusando de bebidas alcoólicas, disseram que os filhos sempre ficavam nas casas dos vizinhos por causa das brigas frequentes e violentas que eles tinham, e que era comum todos verem vários hematomas pelo corpo de Danielle por causa das agressões de Michael.
Michael, mas a acusação usou contra ela o fato de ela ter demorado 11 horas para chamar a emergência, ter limpado a cena do crime e apagado as mensagens do celular para a acusar de homicídio, e diziam que ela fez isso para se vingar das agressões e traições que ela sofria. A filha do casal acabou testemunhando contra ela, dizendo que ela provocava o Michael o tempo todo e que ela era uma pessoa muito difícil de conviver, e que Michael apenas reagia às suas provocações e insultos. Ela também disse que era muito próxima do pai e que ele era muito amoroso e atencioso com ela. No final do julgamento, Danielle foi considerada inocente da acusação de homicídio, mas culpada da acusação de adulteração de provas. No dia do julgamento, a filha do casal também escreveu uma declaração em resposta à absolvição, dizendo que não iria até lá para ler pessoalmente porque nunca mais queria ficar no mesmo local que sua mãe. Nessa declaração, ela falou muitas coisas contra Danielle, deixando claro que ela era totalmente contra a mãe e que a absolvição foi injusta. Em agosto de 2022, Danielle foi sentenciada a 364 dias de prisão, mas acabou sendo liberada logo em seguida, porque ela já havia ficado presa 3 anos enquanto aguardava o julgamento. O juiz também ordenou que ela deveria fazer terapia por pelo menos 1 ano e arcar com os custos do processo, no valor de $868, que dá mais ou menos R$4.300. Então esse foi o caso de Danielle Redlich. Deixa aqui nos comentários se você acha que ela agiu em legítima defesa, se o que ela fez foi uma resposta às agressões, ou se você acha que ela era manipuladora como a filha disse e matou o Michael de modo premeditado. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para me ajudar a melhorar o meu conteúdo e trazer mais casos para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.